Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Agora eu vou dar aqui para vocês 8 dicas que é muito importante, que é a pitada que você precisa dar no relacionamento com seus filhos, para você aprender como que funciona esse relacionamento para ele ser harmônico. Porque muitas vezes, gente, ali na casa, o filho, ele vai tornando um estranho para o pai, para a mãe. Quando a criança sai ali dessa fase da infância e vai se tornando adolescente, ela fica sem identidade. Por que o filho muitas vezes chega com piercing, quer colocar brinco, quer pintar o cabelo? Ele quer pertencer a um grupo, porque ele está saindo ali do grupo que é papai e mamãe. Ele deixou de ser criança. Então ele está ali com a cabeça toda atordoada. Ele não sabe onde ele pertence, ele sente que ele não pertence a lugar nenhum. Porque ele já não é mais uma criança, mas ele também já não é um adulto, ele não se sente como adulto. E aí o que acontece? Às vezes, para pertencer a um grupo da escola, ele coloca ali piercing no nariz, porque o colega tá com piercing, fura a orelha, porque o colega tá com um furo na orelha. O pai e a mãe tem que deixar? Se for do seu princípio não deixar, não deixe. Fala não. Mas entendendo, conversando, não olhar e falar assim, se você não tirar isso agora, você vai embora da casa, vai embora da minha casa. Não te quero mais aqui. Você precisa entender o processo de pertencimento desse adolescente, porque ele se sente fora, ele não fez ainda, não criou a identidade dele, ele não se sente ainda como um adulto e ele também não se sente como uma criança, ele tá ali sem saber o que fazer. Fora que os hormônios tá tudo à flor da pele. E, gente, e muitas vezes esse filho, ele vai se tornando estranho dentro da casa porque os pais começam a não reconhecer essas atitudes, porque começa a decepcionar esses pais, mas muitas vezes pela uma infância lá disfuncional, né, onde o pai e a mãe bebia muito, agora o filho começa a beber, o pai e a mãe não aceita, o pai e a mãe não gostavam de estudar, o filho começa a não gostar de estudar, a mãe não aceita. Peraí, os filhos repetem aquilo que a gente faz. Nós somos espelhos. Então, se você quer dar uma boa educação, não é falando que seu filho ele não vai aprender escutando, ele vai aprender vendo. Então, olha aqui, o filho aprende vendo, não é escutando, tá bom, gente? Quem tem ainda crianças pequenas, pense nisso, é o seu comportamento que vai moldar o seu filho para bons atos. Não adianta você falar uma coisa e ser outra. Ai, meu filho não pode fumar, mas eu fumo uma carteira de cigarro por dia. Meu filho não pode beber, mas eu bebo com os meus amigos todo final de semana. Então preste atenção qual que é o exemplo que você dá para o seu filho, porque isso é muito importante. Eu cobro dele uma coisa que eu não sou. Então isso aí às vezes as mães, né, como eu mesma já disse, eu não quero que você repita os meus erros. E aí a gente esquece que os nossos erros já foram projetados ali na infância dessa criança e que ela vai crescer com manias que nós tínhamos, né? Mas nem por isso nós devemos ser pais bananas. Pensar, eu errei lá atrás, agora eu tenho que ser banana aqui, permitindo tudo. Não, você tem que ser pai, você tem que ser mãe, tem que se colocar no lugar, né? Então vamos lá. Primeira dica que você não deve fazer com seu filho adolescente. Pré-adolescente também, chantagens. Os pais que vivem fazendo chantagens. Ah, se você fizer isso, eu vou fazer aquilo. Se você fizer isso, eu tiro sua mesada, eu tiro o seu celular, eu tiro o seu videogame, eu tiro isso, eu faço aquilo. Não. Isso não vai resolver. A chantagem não resolve. Você precisa explicar para o seu filho, conversar o porquê que você não quer que ele faça. Olha, filho, eu não quero que você fique no videogame até tarde, porque isso é maléfico para a sua saúde. Isso não é bom. E as regras aqui na nossa casa é X. É assim que é as regras, porque tem pais que mudam todas as regras de casa e eu presencio muito isso.
e vai virando uma família tão disfuncional, muda todas as regras de casa em função do rei, que o rei é o filho. E aí, as horas é do filho, não são dos pais. Olha só, isso é o maior erro que existe. Você está criando um filho fracassado quando você faz isso. Então, primeira coisa, não fazer chantagem com seus filhos. Explica, conversa, olha no olho. Gente, a maior forma da gente se conectar com o outro é através dos olhos. É olhando aqui, ó, dentro da boletinha do meu olho, você vai se conectar comigo. E assim nós devemos fazer com os nossos filhos. Quando for conversar, olhar nos olhos deles. Se eles forem menor, abaixa, conversa olhando no olho, igual para igual, olhando aqui. Filho, quero te explicar por que eu não quero que você faça isso. Eu tenho uma filha de 7 anos que tudo que eu falo para ela, ela rebate. Ai, Ivana, ai, mamãe, mas por quê? Por quê? Por que você tá fazendo isso? Por que você tá fazendo aquilo? Sempre eu tento falar o porquê, mas às vezes eu falo é porque é não. Então, às vezes, você pode falar assim, só um não. Agora, um filho adolescente já é diferente. Eu tô falando de uma filha de 7 anos, né? Porque tem coisas que são, essas respostas, ela não tá preparada ainda para escutar. Então, assim, tomar cuidado com isso. Colocar seu filho em um altar, já falei, segunda coisa, não coloque seu filho no altar, achando que é os amigos que são mau elementos. Os namorados não prestam, porque tem pais que acham que todo mundo é tóxico, menos o filho. E aí coloca aquele filho no altar. Peraí, esses são os amigos que estão te levando para o mau caminho. Ah, esse é seu namorado, essa é sua namorada. Vamos olhar mais de perto isso? Por quê? Por que eu tenho que colocar meu filho no altar e achar que todo mundo não presta e só quem presta é meu filho? Isso também vai prejudicar nesse adulto que esse filho vai se tornar, no caráter, nos valores, né? Ele vai achar que ele sempre é melhor que todo mundo, que os outros estão abaixo dele. Então, cuidado com isso. Terceira dica: constranger os filhos. Gente, pelo amor de Deus, não façam isso. Porque nós, pais, sabemos de coisas íntimas dos nossos filhos, lógico, né? E muitas vezes, quando tá em família, numa rodada, ou entre amigos mesmo, às vezes o pai solta ou a mãe solta aquela piadinha. Ai, mas você era mijão, ou você fez cocô na roupa até 5 anos de idade. E aí você constrange aquele filho contando às vezes alguma intimidade. Tenha respeito pelo seu filho, não faça isso. Não vai constranger, é normal o filho adolescente ter vergonha dos pais, tá bom? Isso é normal, é ali aquela, como eu falei para vocês, eles estão muito sem identidade. Mas mesmo eles tendo essa postura, você tem que se colocar firme, como sendo que você é pai e mãe. Quarta dica que você não deve fazer é travou a língua, desesperar-se nas crises. Por exemplo, seu filho chegou um dia bêbado em casa, tomou todas. Aí você fica parecendo que seu filho entrou em coma alcoólico. Peraí, tem mãe que se desespera, faz um auê, liga para toda a família. Meu Deus, meu filho tá perdido, aconteceu isso. Calma, não é assim. Não se desespere, vamos com calma. Não vai alarmar uma coisa demais. Pondera, né? Equilíbrio. Vamos olhar com equilíbrio isso. Por que meu filho bebeu desse jeito? Deixa eu conversar com ele. Deixa eu falar quais são as regras da casa. Deixa eu entender o porquê que ele fez isso, né? Então, vamos conversar, entender e não ficar naquele alarme. Quinto, demonstrar falta de confiança. Gente, tem pais que acha que estão educando os filhos, falando para eles assim: ah, eu sei, hein, você não é, eu não confio em você não. Isso é o maior erro. O filho, quando ele percebe que os pais não confiam, o que eles fazem? Tô nem aí se eu faço certo ou se eu faço errado, porque meu pai e minha mãe não confiam em mim, então eles já estão preparados para o errado. Demonstra confiança no seu filho. Mostra que você confia. Converse com seu filho e mostre confiança. Não, meu filho, eu confio em você.
Eu sei que você vai buscar o melhor, você vai ter discernimento na hora de beber, na hora de dirigir, na hora de namorar. Então, diálogo, gente, é importantíssimo. Deixa eu ver se é o sexto mesmo, sexta dica, não saber dar liberdade. Aí eu falei para vocês no começo sobre o não. Agora eu já tô falando para vocês como mediar o não e o sim, né? Como conseguir essa balança para que ela não fique tão pendente, nem tão mar e nem tão terra. Saber dar liberdade. Tem pais que fala o tempo inteiro você não faz, você não vai porque você tá muito novo. Você não pode dormir na casa do seu colega porque eu não confio. Às vezes a mãe passou por um trauma. Recebi aqui uma cliente que a mãe tinha sido estuprada. E a menina já tinha 18 anos e ela não podia acampar nos acampamentos da escola porque a mãe não deixava. E essa menina ela foi ficando cada dia mais constrangida. E aí o dia que a mãe deixou a menina já com quase 20 anos de idade, obrigou a menina a usar calça por debaixo do pijama. Falou, olha, você tem que ficar de calça o tempo inteiro. E a menina não entendia nada disso. O que aconteceu? Um trauma. A menina casou, hoje é mãe, já tá mais velha, e ela não consegue ficar nua perto do esposo, só no escuro. Ela tem pavor. Porque aquele medo da mãe foi passado por essa filha. Então, cuidado ao você tirar também toda a oportunidade de seu filho crescer. Porque ele precisa ir para o mundo. Os filhos não são para nós. Os filhos são criados para ir para o mundo. É a maior forma de amor, gente. É quando a gente entende que os filhos não são nossos. Era bom se ficasse aqui, né? Debaixo da asa, igual agora tá minha filha de 7 anos. Mas daqui um pouquinho ela já vai para o mundo e eu tenho que entender isso. E ela vai precisar experienciar outras experiências, né? Para se frustrar, para se constranger, né? Muitas vezes minha filha, quantas vezes ela chegou e falou assim, ai mãe, minha coleguinha falou que não gosta de mim, eu fiquei sozinha no recreio, aquilo partiu meu coração, né? Vontade de pegar assim pra gente. E aí eu tenho que olhar e falar assim, mas por que você acha que isso aconteceu, filha? O que você acha que você fez que isso aconteceu? Deve ser muito ruim, né? Sétimo passo para você não fazer, que você não deve fazer. Exagerar nas cobranças. Eu tenho um tio que quando os filhos dele eram pequenos, e olha que eu tirava notas boas, minha mãe nunca teve problema comigo na escola. Mas eu tinha um primo que ele sempre tirava 10. E quando ele tirava 9,8, o pai dele dava um sermão nele. Falava, você tinha capacidade de tirar 10. Por que você não tirou 10? E nanana. O que aconteceu com esse primo? Ele ficou tão exigente com ele que ele desistiu. Ele não terminou a faculdade. Porque é isso que acontece. Pais que exigem demais. Gente, cada filho é de um jeito. Olha aqui, os 5 dedos da minha mão. Cada dedo é de um jeito. Não vá tratar um filho como o outro. Às vezes um filho seu tem um QI assim acima da média. Mas o outro filho, ele tem já um jeito mais artístico, né? Ele já não tem aquele QI tão elevado, ele não tem aquela rapidez na cognição, mas ele tem outros aspectos. Vamos valorizar aquilo que o nosso filho tem. Tem pais que chegam perto dos filhos só para criticar. Então eu também tenho que elogiar, eu tenho que falar não na hora de falar não, mas eu tenho que elogiar e falar sim na hora de falar sim. Nossa, filho, que bacana o que você fez. Gente, o que custa? Às vezes a minha filha, por exemplo, né, ela faz jazz. E aí ela vai pro jazz, eu sempre eu cuido para falar assim, filha, a mamãe quer deseja um bom jazz para você. Aí quando ela volta, que já tá ali na hora do almoço, me conta como foi o jazz. Conta pra mamãe, você brincou com alguém, fez amizade, o que você fez lá no jazz? Então, assim, o que custa a gente continuar sendo assim quando o seu filho vai crescendo, né? Porque a gente vai perdendo, o filho vai mudando e a gente vai perdendo essa conexão, vai ficando duro. Esquece de desejar boa sorte nas pequenas coisas, esquece de parabenizar as pequenas conquistas. Isso é muito importante para o seu filho sentir
que ele pode, que ele é importante, que ele é especial, né? É um impulso para a vida. Então, tente não fazer isso, exigir demais do seu filho. Seu filho pode, olha, pais que exigem demais dos filhos, o filho pode desenvolver toque, né? Que é um transtorno. E isso é muito perigoso. Eu tenho um amigo que tem esse transtorno de tanto o pai e a mãe cobrar demais. Então eu faço e nunca tá bom. Então pro meu pai e pra minha mãe nunca tá bom. Então isso é muito perigoso, exigir demais. Ah, Ivana, mas aí eu também não vou exigir, vou ficar ali vou ficar permissível com meu filho. Também não é assim, né? É aquilo que eu falei, eu tenho que entender a balança. Eu tenho que entender ali o que eu posso, até onde eu posso ir. E aí você fala assim, Vana, não tem receita. Não tem receita, mas se você prestar atenção dentro de você, você vai perceber. Porque a natureza, ela é muito sábia, ela te mostra os caminhos. Outra coisa, último, oitavo, não compara seu filho com outro filho, ou com os primos, ou com os vizinhos, com ninguém. Comparação é a pior, aliás, é a melhor fórmula do fracasso. É a melhor fórmula para você fracassar um filho, é você ficar comparando ele com o outro. Gente, o que eu recebo de pessoas que vêm com autoestima baixa, falta de autoconfiança, porque foram a vida inteira comparado com os irmãos, que fizeram mais, que tiveram mais expertise nisso, que foram melhores naquilo, e aí a pessoa fica igual um patinho feio, né? Porque assim, eu sou inadequado. É um sentimento de inadequação. Essa pessoa cresce se sentindo sempre que ela tá fora do lugar, porque ela fica comparando com outra. Eu não sou tão bonita, não sou tão inteligente, eu não sou tão isso. E fica naquela comparação, porque aquele pai, aquela mãe comparou aquele filho a vida inteira. Aí a menina arruma um namorado, a mãe vem, você viu, né, por debaixo de um quieto. Você viu a namorada da sua prima, o namorado da sua prima, nossa, vai buscar ela com carrão. Gente, ninguém é bobo, né? Ou senão você fala assim, a pessoa escolhe lá fazer um curso de, vamos colocar aí um curso de contabilidade. E aí a mãe fala, nossa, mas você viu, minha amiga me contou que o filho passou na faculdade, no vestibular de medicina, vai ser um médico, um orgulho para a família. Gente, né? Vamos observar o que o seu filho tem de melhor. Para de colocar expectativa no seu filho, que seu filho vai ter que ser isso, vai ter que ser aquilo. Não, ele já é o que ele é. Ele já é. Você só tem que ser mãe e pai. É isso. Ele já nasceu com a essência dele ali e tá ali dentro dele. Agora, se você mata aquela essência, essa pessoa nunca vai crescer. Agora, a pitada, a última pitada pra gente terminar aqui. Faça tudo com amor. Seu filho, se ele não se sentir amado, ele vai ser um problema na sua vida. Se seu filho se sentir rejeitado, ele vai ser um problema. Aí você vai achar que ele tá com depressão, ou com déficit de atenção, ou esse filho ele não é certo. Então você vai achar um monte de coisas para nomear a sua falta de afetividade. Então tudo que você for fazer, faça com amor. Tire um tempo que seja, se você tirar 1 minuto, gente, é 1 minuto do seu dia, olhar dentro dos olhos do seu filho e perguntar como foi o seu dia. Queira saber como foi o dia do seu filho. Queira entender um pouco da vida do seu filho, mesmo que ele não queira naquele momento te falar. Mas ele vai compreender que você se preocupa com ele, que você importa com ele. E isso é muito importante. Não adianta você querer cobrar sem dar amor. A cobrança, ela só vai dar certo, seu filho só vai te respeitar se ele se sentir amado por você. Então, saiba também dar amor na medida certa. E a medida certa do amor é amar sem limites, né? Isso para algumas mães é mais fácil, mas para outras não. Inclusive tem até um caso, eu vou postar lá no meu...
Telegram. Você que não está no meu Telegram, entra lá, tá? Tá aí na minha bio do Instagram. Você vai ver ali, tá escrito Telegram, você vai lá naquele link, você vai entrar diretamente pro Telegram. Lá eu compartilho mantras com você, meditações, explicações, eu vou estar mais próximo de você. Eu vou compartilhar sobre uma mãe que ela não aceitou o filho, porque ela tinha perdido, eu acho que alguns de vocês já escutaram essa história, ela perdeu o filho dela morreu de câncer, ainda adolescente, e ela teve um outro filho depois de um tempo, e ela rejeitou esse filho, e esse filho se tornou um problema na vida dela. Então é muito importante você saber amar, é muito importante você entender isso. Se você seguir todas essas regras que eu passei para você, lembrando que se a mãe permite o acesso ao pai, o filho terá sucesso. A mãe é a vida e o pai é o mundo. Por quê, gente? O pai é muito importante para o filho, não esqueçam disso. Né? Mesmo que esse pai seja ausente, no coração desse filho tem que ter o lugar desse pai. E no coração dessa mãe também tem que ter o lugar do pai desse filho. Porque o pai é importante para que o filho consiga ir para o mundo. E a mãe é importante para que o filho consiga ter sucesso. Então, só através do amor da mãe, o filho vai ter prosperidade e sucesso. Então, é uma responsabilidade muito grande para nós, né? Olha só, gente. Mas é isso. Eu espero ter ajudado vocês, pais, nós, né? Nós, me incluo, porque eu também aprendo aqui o tempo inteiro, que não tem assim uma receitinha, né? A gente vai aprendendo, errando e aprendendo. Se desapegue da culpa. A culpa mata muitos pais. Você dá o que você pode. No mundo de hoje, você vive o hoje, tá? Você não vive o antigamente, nem o futuro. Você dá o que você pode agora. Então, desapegue da culpa porque você não fez isso, você poderia ter feito diferente. Você fez aquilo que estava pronta para fazer naquele momento. Hoje é diferente, hoje você está aprendendo comigo algumas coisas e você vai poder colocar isso em prática, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês.